Olá, meu nome é Cideni, sou cirurgiã dentista. Hoje eu vou apresentar para vocês um tema da odontologia, onde eu fiz uma revisão de literatura e quero compartilhar parte desse conhecimento com vocês. Então o tema é erosão dentária, uma revisão da literatura. Quando a gente fala em erosão, para ocorrer uma erosão, o que precisa? De uma superfície, né, um substrato e um agente causador. Quando a gente fala erosão ácida, o agente causador é um ácido, então significa que nessa superfície, nesse substrato, vai acontecer uma corrosão devido a um agente químico que é o ácido. Trazendo isso para a odontologia, o que significa erosão dentária? Então, a erosão dentária é uma perda irreversível da estrutura dentária devido a um agente químico e não de ação bacteriana. Ou seja, por exemplo, a lesão causada por cárie é uma lesão bacteriana, né? Porque o agente causador é uma bactéria. A erosão dentária, onde o agente causador é um ácido, então é considerada uma lesão não cariosa. E aí surge algumas controvérsias com outra palavra, perimólise, que também significa erosão. Então a literatura traz que a perimólise é uma causa também da erosão, porém de causa intrínseca, ou seja, de regurgitações ou ácidos provenientes do estômago que, acumulando sobre o dorso da língua, pode causar erosão dentária. E aí a gente entende melhor quando a gente busca a etiologia. Então a erosão dentária ela pode ser de origem externa, que é a erosão extrínseca, e de interna, que é a erosão intrínseca, também conhecida como perimólise. Qual o objetivo desse estudo, dessa revisão de literatura? É estudar suas diversas causas, enfatizar a prevalência, facilitar o diagnóstico com outras lesões não cariosas e definir melhor o plano de tratamento para o paciente. E aí, quando a gente busca uma escala do pH, a gente tem que o pH abaixo de 7 é considerado um pH ácido, 7 a gente tem um pH neutro e acima de 7 pH alcalino. Então, a literatura traz que qualquer substância ácida com pH abaixo de 5,5 já é capaz de causar uma desmineralização no esmalte do dente e abaixo de 4,5 na dentina, que é a camada abaixo do esmalte. Então, buscando uma escala de pH relacionada aos alimentos ácidos, a gente tem que, nas frutas, a gente tem, por exemplo, limão, né, uma fruta cítrica com pH em torno de 1,8 a 2,4. Das bebidas, a gente tem os refrigerantes, por exemplo, a Coca-Cola, né? pH 2,7. Os condimentos, ketchup, maionese, todos com pH baixo, né? Então, ou seja, são capazes de causar erosão dentária. E aí, então, a erosão extrínseca, ela está relacionada à dieta ácida, ao uso de medicamentos, né, que expõem muito esse esmalte dentário e ao meio ambiente. Então, as causas externas a gente tem os refrigerantes, o cafezinho, o suco de fruta cítrica, caipirinha, as bebidas alcoólicas, repositores energéticos, os frutos do mar, laranja nas frutas cítricas, condimentos presentes nos lanches, por exemplo, abacaxi. Então, o que acontece? O ácido cítrico, quando ele tem contato com a hidroxiapatita da estrutura dentária, onde tem o cálcio, contato do ácido cítrico com o cálcio vai causar uma ação quelante, capaz de causar uma dissolução da estrutura dentária, ou seja, a erosão dentária. E aí eu sempre falo, né, que os alimentos, eles têm a sua importância nutricional. Então, quando a gente fala que podem causar uma erosão dentária, eu não quero dizer que não deve se fazer uso dessas frutas cítricas que são ricas em vitamina C, que é importante, tem sua importância nutricional, mas que em excesso pode causar essa erosão dentária. Então, por exemplo, assim, tomar água com limão pela manhã vai ajudar a emagrecer. Se for tomar fazer uso disso constante sobre o dente, então o que eu oriento os pacientes quando me perguntam sobre isso, que às vezes me perguntam, e eu oriento, né, deve-se fazer muita injeção de água, fazer bochecho com água e buscar outras alternativas, porque o uso constante, avaliando dentro da cavidade oral, pode sim causar um desgaste, né, uma erosão dentária. E aí os medicamentos, eu coloquei 2 exemplos, a vitamina C e a aspirina. Então, medicamento
com pH abaixo de 5,5, como a vitamina C e a aspirina, também pode causar uma dissolução dos tecidos dentários. Causas ambientais. Então, as causas ambientais é a exposição excessiva, como exemplo, por exemplo, os provadores de vinho, né? Então, onde tem um contato maior com esse ácido inorgânico, o ácido tartárico, que pode causar uma dissolução da estrutura dentária. Os nadadores profissionais em águas cloradas, né? Onde tem contato muito frequente com o ácido clorídrico das piscinas. Fazer essa atividade frequente, todos os dias, sem protetor bucal, pode causar uma desmineralização na borda incisal ali da parte do esmalte dentário. Profissionais que trabalham em fábricas com ácido sulfúrico, em excesso, né, expondo todos os dias, sem EPI, sem proteção bucal, pode causar. Claro que hoje as indústrias, né, a maioria tem esses EPIs, mas quando a gente faz uma revisão da literatura, a gente busca todas as possíveis causas. Então, esse indivíduo com exposição constante a esse ácido sulfúrico, nesse trabalho, se não usar um EPI, se não usar um protetor bucal, pode desenvolver a erosão dentária também. E a erosão intrínseca, que é também conhecida como a perimólise, é decorrente de vômitos e regurgitação. Então, um pH do suco gástrico é em torno de 1 a 1,5, ou seja, o pH do estômago é em torno de 2, né, para que ocorra a digestão das proteínas. Porém, quando tem essa regurgitação e esse ácido chega na cavidade oral, a literatura traz que ele pode chegar em torno de 1 a 1,5, né, de uma forma muito ácida, a gente vai entender melhor mais na frente, causando essa desmineralização. Quais são as causas dos vômitos e das regurgitações? A bulimia, a anorexia, os alcoólatras crônicos, gestação e doença refluxo gastroesofágico. Então, bulimia e anorexia, os dois são transtornos alimentares. O que é a bulimia? São desordem psicossomática caracterizada por ingestão excessiva de alimentos seguida de vômito. É onde a pessoa ingere um hambúrguer, mais uma pizza, mais um refrigerante, devido às vezes a um momento de ansiedade, que tem uma fase que está passando e aí consome muito alimento em pouco tempo. E aí logo em seguida bate aquele arrependimento e aí ela vai fazer o quê? Ela vai provocar o vômito, né? E a anorexia, quando que é a anorexia? É quando você também tem uma disfunção de natureza psicossomática, porém em que o indivíduo deixa de se alimentar por mais tempo, ou seja, às vezes faz uma dieta desregrada, às vezes esse indivíduo passa horas sem se alimentar, então vai chegar na frente do espelho, vai sempre ver como está gordo, né? Então vai fazer uma limitação mais de alimentos, vai ter refluxo, né? E esses ácidos chegam na cavidade oral, causando a perimólise. Então, qual que é um estudo aqui, de uma citação de um estudo de 1987, vou mostrar que a anorexia e a bulimia, esses transtornos alimentares, já existem há mais tempo na literatura, ou seja, não é um relato novo, né? Então, a bulimia também significa fome de boi, onde o indivíduo come, né, em pouco tempo, um excesso maior de alimento. E aí, trazendo uma prevalência, a gente tem uma média que afeta mais o sexo feminino, mulher na faixa de 25 anos, com a porcentagem menor entre os jovens e adolescentes. E aí, estudos mostram que pode ser essa questão maior da ansiedade nessa faixa etária, onde pesquisas mostram mais dentro dessa média de idade, né? E quais são os achados clínicos que a gente vai observar na cavidade oral, né? Então, a região orofaringe vai apresentar mais a vermelha devido a essa constância dos vômitos, né? Tanto dos ácidos quanto ao ato de fazer o vômito. O dorso da mão, ou seja, o dedo vai apresentar mais úlceras, pode apresentar algumas úlceras, né? Devido a ter de colocar o dedinho na boca para provocar o vômito. Hipertrofia da glândula parótida, né? Que produz a saliva, assim também como as glândulas menores, onde a gente pode ter inflamação dessas glândulas menores, levando a uma redução do fluxo salivar e, em consequência, a xerostomia, que é a boca seca. E aí a gente atenta também para uma lesão cariosa, onde esse paciente, além de ter erosão dentária, pode também desenvolver cárie devido a esse fluxo de saliva reduzido. Então, a anorexia, né, com a média de faixa etária na Inglaterra, estudos mostram em torno de 16 anos, com a prevalência entre 12 e 13 anos. Né? Então, coloquei um estudo de 2001 na Inglaterra e depois agora um estudo mais recente, de 2020, de uma revista brasileira, onde mostra que no Brasil
essa prevalência entre 17 a 20 anos, ou seja, logo após a puberdade, e uma prevalência maior em mulheres. Então, até um tempo atrás, hoje já mudou um pouco, né? Mas percebia-se a anorexia muito em modelos, né? Por quê? Principalmente na Europa, onde tinha as agências de modelo tinham uma exigência para um corpo mais magro, né? De selecionar modelos com esse corpo mais magro. A mídia pegava a beleza também, né? Na magreza. Então, assim, achados clínicos muito comuns na odontologia desses pacientes que tinham anorexia eram nessa faixa etária de adolescentes e jovens, principalmente modelos, tá bom? Dentro da erosão intrínseca ainda a gente tem o alcoolismo crônico, a período gestacional e doença do refluxo gastroesofágico. Então, assim, alcoólatras, né, pode ter o hábito de pela manhã provocar vômitos e não ter uma boa higiene bucal e acumular esse ácido bucal no dorso da língua ou diretamente nos dentes e causar perimólise com mais frequência. E a gestante, né, que nos primeiros períodos pode desenvolver enjoos, ânsia, refluxos, né, e esse ácido ficar ali na cavidade oral. Então, o que eu oriento muitos pacientes é o uso constante de água, bochecho, né, e a higienização logo após os vômitos para que a gente tenha uma redução desse ácido na cavidade oral. E a doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, é o achado clínico hoje mais comum que eu tenho no meu consultório, né, porque é onde a gente tem mais presença de pacientes desenvolvendo perimólise. Então, o que é a doença refluxo gastroesofágico? É um movimento retrógrado do suco gástrico para o esôfago. Então, aqui a gente tem o esôfago, onde a gente tem uma entrada do esôfago que possui uma válvula. Essa válvula tem um músculo que chama esfíncter, e aonde ela funciona como? Quando vem o alimento, essa válvula abre, né, para que o alimento passe, e logo em seguida ela deve fechar através do esfíncter, né? E aí, chegando no estômago, a gente tem um esfíncter, uma válvula inferior. Então, a gente tem um esfíncter superior e um esfíncter inferior que tem a mesma função. O alimento chegando no estômago, essa válvula fecha para que o alimento não volte. Quando a gente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, uma hernia de hiato, uma gastrite, uma úlcera, né, crônica. Então, o que acontece? A gente tem um ácido clorídrico ali, que faz, né, ação ácida, onde o pH do estômago é baixo, em torno de 2, porque precisa desse pH ácido para correr a digestão e também para evitar infecções bacterianas. Então, a parede do estômago ela é preparada já para esse suco gástrico. Porém, quando a gente tem uma desordem, alguma doença no estômago, né, igual gastrite, às vezes a presença do H. pylori, que é a bactéria que causa úlceras, gastrite, né? Então, o que vai acontecer? A pressão desses ácidos ali dentro pode fazer com que esse suco gástrico rompa essa válvula e volte para o esôfago, né? Então, a presença constante dessa volta, retorno dos ácidos pode levar ao quê? Um relaxamento desse músculo do esfíncter e ficar constante. Porém, as paredes do esôfago, ela não é preparada igual a parede do estômago, né? Onde que já é preparado para receber esses alimentos ácidos, né? Toda a nossa alimentação. Então, assim, quando você tem muita alimentação ácida e mais essas desordens e venha para o esôfago, o que o paciente vai relatar? Queimação, azia, né? E parte desses ácidos podem ainda romper o esfíncter superior chegando na cavidade oral, né? Então vai passar pela cavidade orofaríngea, chegando na cavidade oral e causando um pH, quando ele volta, ele chega um pouco mais ácido, né? Então ele sai de 2 do estômago, vem a 1 a 1,5 na cavidade oral, fazendo com que a gente tenha uma perimólise, desmineralização das esmalte de dente. Então, aqui eu coloquei um estudo entre 30 pacientes com DRE, né, com doença do refluxo gastroesofágico, 12 apresentavam erosão ácida, ou seja, 40% a gente já tinha achados clínicos de erosão dentária, né, ou perimólise, que causam estomacais. Então, qual a importância da saliva? Uma saliva hoje saudável, dependendo do horário do dia, né, bem hidratada, em torno de quê? 6,8 a 7,2. Esse é um pH considerado próximo do pH neutro. Quando a gente tem presença de muitos ácidos na cavidade oral, seja de uma erosão extrínseca da alimentação ou de um refluxo gastroesofágico, o que vai acontecer? O pH dessa saliva vai alterar e aí vai comprometer o efeito tampão, que é uma importância da saliva, que é contribuir para o efeito tampão, né? E aí, além de também, como eu disse anteriormente,
às vezes causar inflamação nas glândulas salivares menores, né? Reduzindo o fluxo salivar e causar toda essa desordem do comprometimento do fluxo salivar. A suscetibilidade é muito variável, né? De pessoa para pessoa, e a natureza também é multifatorial, ou seja, nem todas as pessoas que fazem um tipo de alimentação ácida vai apresentar erosão dentária, né? E nem todo mundo que tem um refluxo gastroesofágico vai ter uma perimólise. Por quê? Porque às vezes faz uso de bastante ingestão de água, tem uma boa higienização, tem visitas frequentes no dentista, onde já tem essa prevenção, faz bochechos de água, tem uma ótima alimentação, né? Que então nem todas as pessoas que apresentam, que fazem uso de alimentos ácidos, pode ter. E também é multifatorial, pode apresentar erosão e perimólise, né? Erosão ligada a outras lesões não cariosas. E aí, né, para só explicar a questão da controvérsia entre a erosão e a perimólise, qual é a conclusão dos meus estudos que eu chego? Que toda perimólise é uma erosão, porque a perimólise vai causar uma erosão dentária. Porém, nem toda erosão dentária é uma perimólise. Por quê? Porque a erosão dentária também pode ser causas externas, né, dos alimentos, e não só por causas estomacais, certo? E a anamnese, né, que é a chave de todo profissional de saúde, né? Então, assim, ela é um fator importante para que a gente consiga melhorar e chegar a um diagnóstico mais previsível, né? Então, hoje no consultório eu uso sempre essa odontologia mais comunicativa com o paciente, né? Porque fazendo mais perguntas, né? Uma odontologia mais humanizada, é onde eu sou muito clínico, né? Que eu gosto de diagnosticar, né? E aí, quando o paciente vai para a cadeira, que eu acabo fechando o meu diagnóstico clínico. Então, às vezes eu pergunto, na primeira pergunta, eu pergunto ao paciente, tem problema gástrico? Por quê? Porque às vezes no meu pré-operatório, no meu pós-operatório, eu preciso medicar esse paciente, eu preciso saber se ele precisa de um protetor estomacal, né? Uma medicação com proteção. Então, eu preciso, às vezes ele já me relata, tem problema gástrico, já me acende um alerta, porque esse paciente pode ter uma erosão, uma perimólise. A gente pergunta, o paciente está tomando muitos antidepressivos, então também já fica orientado que esse paciente pode ter uma desordem salivar, né? Às vezes é um paciente que fala que está passando por um transtorno alimentar, então pode ter, tá se alimentando de forma desordenada e também ter essa erosão dentária. Então, assim, a anamnese é um fator importante para a gente fechar o nosso diagnóstico. E a prevalência, né, erosão dentária, ela não é um processo novo, né? Porém, tornou-se mais fator importante de pesquisas, né? Onde tem levado mais os profissionais de saúde a buscar mais pesquisas sobre esse tema, porque até um certo tempo a cárie era a maior prevalência, né, bucal, porém devido a políticas públicas, maior promoção de saúde, tanto do Sistema Único de Saúde quanto nas redes particulares, consultórios, né, nas redes sociais, onde se divulga mais melhoria do sorriso, estética do sorriso, e para ter uma estética, um sorriso bonito, precisa, e bem tratado, precisa fazer adequação meio bucal, né? Precisa tratar as lesões de cárie. Então a gente teve, comparando atualmente com alguns anos atrás, teve a redução da doença cárie, e isso tornou-se, levou mais a gente a querer pesquisar mais, né? Estudar mais as lesões não cariosas, porque essas lesões precisam ser tratadas também e de forma conservadora, né? Então levou mais esse interesse por essas lesões não cariosas, inclusive a erosão. E eu coloquei um estudo aqui também, né, da Inglaterra, que demonstra uma faixa etária de incidência de erosão dentária nos escolares em torno de 14 anos, devido a, às vezes, uma alimentação, né, que às vezes não tem um acompanhamento nutricional, nem todas as escolas têm, onde esses adolescentes passam a ter contato com os alimentos muito ricos em carboidratos ou ácidos, né, onde tem um aumento maior da erosão dentária. O diagnóstico diferencial a gente faz com outras lesões não cariosas, que é importante, né? Então a gente tem a abrasão, que é uma ação mecânica de escovas ou escovação forçada ou uso de dentifrícios. A gente tem também as parafunções, né? Que é, entre elas o bruxismo, que pode causar um desgaste do dente. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, porque nem todo desgaste do dente vai ser uma erosão dentária, né? A bifração, né, onde tem contato
hiatos prematuro entre dente e dente na oclusal. Então, por exemplo, também quando o paciente perde um dente adjacente, tendo uma força mais profunda, né, causando em forma de cunha, lesões na gengiva, porque vai cunhando. Então, são lesões mais definidas, né, e que também pode ser confundido com erosão. A gente vai ver o diagnóstico, como fazer esse diagnóstico diferencial, como que é o tipo de lesão que é diferente. A atrição, né, quando o paciente perde dimensão vertical de repouso, tem um grupo maior de dentes envolvido nesse atrito, onde vai formar várias lesões no dente. Então, é sempre importante a gente saber que existem outras lesões não cariosas para não se confundir com a erosão dentária. Sinais clínicos da erosão dentária, os primeiros sinais, tem a desmineralização do esmalte do dente, mais indolor. Esse dente normalmente no início não é muito sensível. Por quê? Porque a erosão dentária, ao contrário da bifração, a bifração é uma força que vai apunhando, vai formando uma lesão mais rápida, né? Às vezes o paciente perdeu elementos dentários na atrição, muitos dentes perdidos, então vai formar uma lesão mais rápida, bruxismo, apertamento mais rápido. A erosão dentária é mais lenta, porque ela é causa de ácido, né? Onde vai causando e não é tão frequente às vezes assim, então vai formando uma desmineralização mais lenta, então é mais indolor. Quando vai aumentando o estágio, vai ficando mais avançado, aí sim a gente tem uma sensibilidade maior, essas bordas do esmalte, né, o esmalte vai estar mais polido, superfície mais lisa em forma de U ou pires, então a gente consegue diferenciar a lesão cariosa de outros pelo formato dessa lesão, e a sensibilidade vai ser bem severa. E quando acomete dentes restaurados, a gente vai ver que essas restaurações metálicas e amálgamas vão ficar sobrepostas, como se fossem ilhas, né, onde desgasta o esmalte e essas restaurações vão ficar mais acima. Então tá aqui, né, um esmalte desgastado, onde cresce já a dentina exposta, a oclusal do dente e a palatina. Achados clínicos vão mostrar que quando a gente tem um desgaste na palatina e oclusal do dente, pode indicar o quê? Uma perimose, que é onde tem contato mais com esses ácidos do estômago, né? As bordas são em forma de U também, desgaste na incisal, na palatina, e aqui o desgaste na incisal. Esse caso aqui pode ser proveniente de nadadores de piscina, provadores de vinhos, né? Ou alimento ácido, mais nessa borda incisal. Esse caso aqui na oclusal, mostra bastante sensibilidade desse dente, onde já deve ser tratado, né? Tem maior exposição da dentina já. Então, as restaurações, o esmalte desgasta e as restaurações ficam ilhadas, né? É muito importante também o exame radiográfico, tá? Pra gente avaliar, fazer o diagnóstico diferencial com outras lesões. Aqui, as bordas não são tão definidas, tá vendo? Mas a gente já tem um desgaste na palatina, pode ser um requisito também de perimose. Esse caso aqui, desgaste na vestibular, pode ser causa de cigarro, pode ser porque é ácido também, né? Pode ser uma bebida alcoólica, tá? Então tem que fazer a anamnese e um exame clínico para a gente conseguir chegar, mas já são bastante indícios que são a erosão dentária. As manifestações clínicas, né, então, foi o que eu falei anteriormente. Bordas vestibular, pode ser uma erosão dentária, bordas incisais, nadadores, provadores de vinho, palatina de dente anterior, oclusão de dente posterior mostra provável causa de uma erosão intrínseca, né, ou de uma perimose, né. Então, através aonde está localizada as lesões, a gente vai conseguindo chegar a um diagnóstico diferencial. E o tratamento, né? Então, hoje no consultório eu uso muito laser, né? Então, faço laser terapia, aplicação de fluoretos, oxalatos de potássio, restaurações direto com resina, em caso onde o dente tem um desgaste menor, né? Quando já tem um comprometimento maior, restaurações indiretas de porcelana. Alguns casos eu uso ionômero, como fazer uma adequação leiga, principalmente adolescente, com crianças, né? Que tem muita sensibilidade. Tratamento endodôntico quando tem já um agravamento maior, né, já comprometeu mais a estrutura do dente, a esmalte dentina chegando a pouco, então o tratamento endodôntico e o tratamento odontológico aliado a uma equipe multidisciplinar, ou seja, buscar sempre orientar esse paciente, procurar às vezes um endócrino, um gastrologista, né, gastroenterologista, um nutrólogo ou um nutricionista, um psicólogo, né, às vezes está com uma desordem psicossomática, às vezes está fazendo muito uso de medicamento, um psiquiatra, são vários profissionais, né, que estão envolvidos nesse tratamento da erosão dentária, né, causa multidisciplinar mesmo. A prevenção dos bochetos com os fluoretos,
bochechos no ar, uso de escovas macias, uso goma de mascar, o paciente tem muita xerostomia, falta de saliva, placa de proteção nos dentes nos períodos onde tem maior vômito, né? Então usar essas placas protetoras, elaboração de campanhas educativas, cartazes, rede social, né? Em igrejas, palestras em igrejas, escolas, eventos, né? Mostrando a importância e como prevenir a erosão dentária, né? E o acompanhamento com o dentista, né? Que é fazer as prevenções das consultas ao dentista. Conclusões, né? Então, uma anamnese bem detalhada, né? Para uma elaboração de um bom diagnóstico, etiologias, fatores extrínseco e intrínseco, prevenção da perimose, tratamento das lesões de erosão, através do tratamento restaurador, né? E interação com a equipe multidisciplinar de saúde. E essa frase aqui, né, é uma frase que eu fiz, né, que eu gosto bastante de apresentar nas minhas palestras, que a preservação do homem é uma bela criação de Deus, é uma forma de dizer muito obrigada, né? Então, assim, quando a gente tem a consciência que cuidar do nosso sorriso, a gente está preservando uma linda criação que Deus nos mostrou, né? E isso faz com que a gente seja grato e dizer sempre a Deus muito obrigado. E eu, como profissional de saúde, né, como essa linda profissão que eu considero, que é devolver sorrisos, que é devolver a autoestima, eu sou sempre muito grata, né, por esse dom de eu estar preservando essa linda criação de Deus. Então, essa é a minha defesa, né? É de defender que eu tenho que cuidar desses sorrisos dos pacientes. Muito obrigada e vamos cuidar do nosso sorriso.